Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como nós podemos criar um servidor de arquivos utilizando o Samba. E não é o gênero musical. O Samba é um servidor de arquivos open source que utiliza o protocolo SMB, né, para troca de arquivos. Tá aí o nome, né? SMB. E a vantagem de um servidor de arquivos Samba é que ele é compatível com Windows. Então você pode criar um servidor de arquivos no Linux para que clientes Windows possam acessar ele. Da mesma forma que um cliente Linux também, tá bom? Então ele é um servidor bem tranquilo de se configurar, ele é bem fácil, é bem intuitivo de se trabalhar, tá? Com apenas alguns poucos passos eu já consigo ter um servidor de arquivos em operação. E ao mesmo tempo ele é muito flexível, ele permite várias opções, né? Trabalha com vários aspectos de segurança também, tá? Então ele é uma escolha muito interessante. Bom, vamos lá então. Para ensinar aqui a utilização e instalação do servidor de arquivos Samba, eu trouxe um case, tá? Para que nós possamos utilizar aqui durante a aula, tá? Então eu vou implementar parte desse case no vídeo e o restante vai ser feito por vocês em formato de um exercício, tá? Então aqui o case nos diz, né, que um empresário, né, chamado João Marcos abriu um pequeno escritório em São Paulo, né, para trabalhar com filmagens de casamento, festas de aniversários e eventos de maneira geral. E existem 5 pessoas que trabalham aqui com o João Marcos, né, na verdade contando com ele, né? Então ele que é o encarregado, o Marcos Vinar e o Alexandre Vilheira, né, trabalha com a filmagem, a Beatriz trabalha com contabilidade e a Renata trabalha com o marketing. Então aqui é possível observar que nós temos 4 setores, né, 4 setores principais. E o que acontece? Eles estão precisando de um servidor de arquivos para guardar os dados de cada setor. Tá? E eu não vou ficar lendo aqui o case com vocês, então estou dando uma panorama geral, depois eu peço para vocês darem uma lida, tá? Mas acontece que cada departamento necessita ter um diretório compartilhado na rede para armazenar os arquivos. Então eu preciso ter um diretório ali para o setor da direção, vamos dizer assim, né? O setor da filmagem, da contabilidade e de marketing. E um dos requisitos que eles estão listando aqui para a gente é que os setores não consigam enxergar os dados entre si. Tá? Então, alguém da filmagem não pode enxergar os dados da contabilidade e vice-versa. E somente o João, como é o diretor dessa organização, somente ele pode ter acesso a todos os dados. Tá? Então, aqui ele diz também, né, que atualmente os funcionários eles armazenam os dados, né, localmente em cada computador. Né? Então ali o Marcos Vinar, por exemplo, tem um computadorzinho dele e ele armazena os vídeos lá das filmagens, tudo, no computador dele. Só que isso é um problema, né? Isso gera um problema quando os dados assim estão espalhados por diversos computadores, gera um problema na hora de fazer um backup, né? Porque o backup ele é muito mais fácil de ser realizado quando ele está centralizado em um servidor, tá? Então, justamente para a gente conseguir resolver esses problemas, né, centralizar esses dados desses setores em um único local e ao mesmo tempo servir eles em rede, é que a gente vai utilizar o servidor de arquivos, tá? No caso o Samba. Existem outras alternativas que não o Samba? Existem, tá? Então no Linux eu poderia utilizar o NFS,
Só que o NFS, a princípio, ele não é compatível com o Windows, tá? Então gera uma pequena complicação. Eu posso também utilizar servidores de arquivos com o Windows, né? Só que aí eu precisaria estar adquirindo uma licença do Windows Server, tá? Para estar projetando o servidor de arquivos adequado. Eu posso também utilizar o Windows Cliente, né, o Windows 7, o Windows 10 como servidor de arquivos, mas como ele não é um sistema operacional para servidores, então ele não é recomendado. Tá? Então aqui no nosso caso, o Samba ele é uma alternativa ao Open Source, tá? E além de compartilhar diretórios na rede, ele também permite o compartilhamento de impressoras em rede e ele também atua como um controlador de domínio, tá? Uma máquina aí que vai gerenciar as outras máquinas, tá? A nível de rede dentro de uma rede. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre o controlador de domínio, mas para quem tiver interesse em pesquisar um pouco sobre o tema, vale a pena. Tá? Bom, nesse laboratório aqui, nós vamos precisar de duas máquinas virtuais. Tá? Então, uma máquina virtual que vai atuar como servidor e uma máquina virtual que vai atuar como cliente. Aqui como servidor eu estou colocando N possibilidades, tá? Ubuntu Server, Ubuntu Desktop ou Linux Mint. No entanto, qualquer distribuição Linux é bem-vinda. Tá? Obviamente, vai ter algumas modificações daquilo que nós estamos tratando aqui, mas você pode utilizar qualquer modificação, qualquer distribuição, desde que você vá atrás das modificações necessárias. E como cliente, pode ser também qualquer distribuição. Então, eu coloquei aqui o Windows, tá? Pode ser qualquer versão do Windows, Ubuntu Desktop ou Linux Mint, mas é interessante que seja um ambiente gráfico, que tenha um ambiente gráfico, tá? Para a gente poder ver a interação com o servidor de arquivos. As duas máquinas virtuais, tá? Nós vamos colocar as interfaces em modo bridge, para elas fazerem parte da nossa rede local, tá? Então, para que elas possam se comunicar entre si e com todas as outras máquinas da nossa rede. Tá? E eu deixei também como opção aqui em observações o fato de que se vocês não quiserem utilizar uma máquina virtual para trabalhar como cliente, vocês podem utilizar a máquina hospedeira de vocês. Tá? Então aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho aqui duas máquinas virtuais. Essa daqui vai ser o meu servidor de arquivos, então o próprio nome já diz aqui. E essa outra vai atuar como cliente, tá? Com o Windows 7. Peço para não repararem nesse detalhe aqui. Mas vocês podem omitir o cliente e trabalhar diretamente então com a máquina hospedeira de vocês aqui. Tá? Ela pode, como ela está na mesma rede, né? Você está colocando a VM do servidor em modo bridge, então é possível que você trabalhe, né, com a comunicação da máquina hospedeira com a máquina virtual, tá? Então, a outra opção, se você está utilizando o Linux diretamente na máquina hospedeira, é possível utilizar só ele, como servidor e cliente. E aí você vai fazer referência ao seu cliente, obviamente, tá? Como o localhost, né? O IP de loopback 127.0.0.1. Eu não recomendo que seja utilizada essa última alternativa aqui, porque aí a gente perde a mágica da rede, tá? Da impressão que a configuração é tudo local, quanto na verdade não, a gente está lidando com uma configuração em rede. Tá? Bom, então eu tenho aqui as duas máquinas e eu vou começar a configuração aqui com vocês. Então só para mostrar aqui, rapidamente, essa máquina... As configurações estão abrindo, está um pouco lento. Então aqui em rede, tá? A placa está em modo bridge. E aqui também está no modo bridge. Tá? Então elas duas fazem parte da minha rede local. Então aqui no caso o IP dessa máquina é 192.108.0.105. E aqui o IP dessa máquina é
Opa, ela pegou aqui um IP no pai, com a pipa, né? Ele não conseguiu uma comunicação. Deixa eu verificar o que está acontecendo aqui. Talvez ativar e desativar a interface. Vamos desativar essa interface e ativá-la novamente. Então, pessoal, sempre quando vocês verem um IP começa com 169, significa que a própria máquina se atribuiu um IP, ela não conseguiu comunicação com um servidor DHCP. Tá? Agora sim, tá? O 92.168.0.107. Se esse problema não acontecer para vocês, não há necessidade de fazer o que eu fiz aqui, ativar e desativar a interface para ela conseguir um IP novo. Tá? Então eu só vou fazer um ping entre as máquinas, tá? Só para tentar a comunicação. Então, ping 192.168.0.107. Tá? Então, o IP dela, então está tendo comunicação entre as máquinas, está tudo ok, tá? E então a gente pode prosseguir. Ao mesmo tempo que eu tenho comunicação entre as máquinas, essa minha máquina aqui, servidor, é importante que ela também tenha comunicação com a internet, tá? Então eu vou fazer um ping aqui, por exemplo, no Google, tá? Então ele está respondendo, então estou tendo comunicação com a rede, para que seja possível nós instalarmos os pacotes, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então, no servidor de arquivos, é instalar o servidor Samba, tá? Então, eu vou logar como root, vou já entrar direto como usuário root, para ficar mais fácil, tá? Então vocês vão executar um apt update, para ele atualizar a lista de pacotes. Vamos aguardar um pouco. Na verdade, eu já executei a instalação aqui previamente, eu só estou apresentando para vocês os comandos necessários. Tá? Então, atualizar a lista de pacotes e, por fim, nós instalamos o servidor Samba através de apt install Samba. Aqui no caso ele vai dizer que já é a versão mais nova, porque eu já havia instalado anteriormente. Tá? Então, é simplesmente confirmar a instalação, aguardar o download dos pacotes e a instalação deles. É simples assim. No final da instalação, ele já vai subir o servidor. Tá? Então, no final da instalação, essa máquina ela já se torna um servidor de arquivos. Para eu visualizar os dados do servidor, eu vou usar o comando systemctl status samba. Opa, perdoem, o nome não é samba, é SMBD. SMB é abreviação de samba, tá? E D de daemon. Tá? Então, SMBD. Então, aqui é possível observar que ele está ativo. Né? Se eu quisesse reiniciar esse servidor por algum motivo, deixa eu dar um clear aqui, systemctl, por exemplo, stop, SMBD, né? E aí se eu verificar o status, o servidor está down, né? E se eu quiser iniciar, systemctl start SMBD. Opa, esqueci um L aqui. Systemctl start SMBD. E aí, por fim, status, ele voltou a ser executado. E eu posso executar também systemctl restart SMBD, tá? O que eu digitei de errado aqui? Opa, falta um C agora. Systemctl restart, ok. O restart, ele é um stop start, tá? Toda vez que a gente fizer alguma modificação no arquivo de configuração do Samba, já vou mostrar, é necessário eu reiniciar o serviço para que ele possa reler o arquivo. Então, isso é válido para servidor web, servidor proxy, servidor DHCP, qualquer tipo de serviço tem um arquivo de configuração e qualquer modificação nesse arquivo é necessário que eu faça o restart do serviço. Bom, é o seguinte, pessoal, para a gente criar o nosso servidor de arquivos, a primeira coisa, nós vamos precisar criar os usuários desse servidor, tá? Os usuários que vão acessar esse servidor. Eu não vou criar toda a estrutura aqui, porque senão seria uma coisa muito enfadonha, talvez vai ficar a cargo de vocês no exercício, mas eu vou criar aqui o setor de marketing, tá? Então, aqui no setor de marketing, eu tenho uma única usuária chamada Renata
Araújo. Tá? E um pouco mais para baixo aqui, na apostila, indica qual é o nome do usuário e a senha que esse usuário tem que ter. Então, a Renata Araújo, o nome vai ser R Araújo, a senha 123456. E ela vai fazer parte de um grupo de usuários chamado Marketing, tá? E ela vai ser a única integrante, obviamente. Tá? Então, vamos lá. Primeiro nós vamos criar o usuário e depois adicionar esse usuário a um grupo. Então, vamos lá então. Primeira coisa, criar o usuário. Então, vamos utilizar aqui o comando adduser, R Araújo. Vamos apertar Enter. Ele vai executar um script para adicionar o usuário. Aqui ele vai pedir a senha. Confirmar a senha. Ele vai pedir algumas informações adicionais. Vamos só colocar aqui Renata Araújo. Número da sala vamos deixar em branco. Telefone do trabalho, telefone doméstico, outras informações. Vamos deixar tudo em branco. E Y maiúsculo para confirmar as informações. Pronto. A usuária R Araújo foi adicionada ao sistema. Além de adicionar a usuária ao sistema, é necessário que nós também adicionemos o mesmo nome de usuário no Samba. Então, isso pode ser um pouco confuso, mas não é. O Linux mantém uma base de usuários e o Samba mantém uma outra base de usuários. E a ideia do nosso servidor de arquivos é que nós mantemos, vamos dizer assim, duas barreiras de proteção. Uma barreira de proteção que vai ser administrada pelo Samba e outra barreira de proteção que vai ser administrada pelo Linux, pelo sistema de arquivo. Então a ideia é que se o serviço do Samba, por algum motivo, parar, né, eu tenho ali uma proteção a nível de sistema de arquivo, a nível de kernel, tá, que eu possa contar. Então nós temos dois sistemas de segurança aqui. Então adicionei a usuária no Linux e agora eu vou adicionar a usuária no Samba. Então o comando é smb pswd e esse comando ele tem diversas opções, tá? Mas a opção aqui "-a" é para adicionar uma usuária. Então eu vou adicionar uma usuária que tenha exatamente o mesmo nome da usuária que eu acabei de adicionar no sistema. Ele vai pedir a senha e, obviamente, eu vou informar a mesma senha que eu utilizei no sistema. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que eu digitei errado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aperto Enter. Ok. Usuária adicionada. Perfeito. Agora a gente vai criar o grupo Marketing. Tá? Então, aqui na apostila, ele diz que o nome do grupo vai ser Marketing. Então, como é que eu crio um grupo? Eu faço através de add grow marketing. Pronto, adicionei um grupo ao sistema. Para quem não está familiarizado, a ideia de grupo é que eu possa adicionar vários usuários ao grupo e na hora de trabalhar com as permissões, eu não vou trabalhar de forma individual por usuário, eu vou trabalhar com o grupo. Eu vou aplicar permissões ao grupo. E os usuários que fazem parte do grupo herdam todas as permissões. Tá? Então imaginem, por exemplo, que no Instituto Federal, né, eu tenho ali o compartilhamento público na rede. Imagina que eu preciso fazer alguma modificação das permissões para todos os alunos. Então, uma opção é eu fazer essa modificação usuário a usuário, tá? O que daria muito trabalho, ou eu posso adicionar todos os usuários, alunos, por exemplo, a um grupo chamado aluno, e aplicar as configurações a esse grupo. Tá? E aí todos os usuários que fazem parte do grupo aluno vão herdar as permissões. Então, é sempre uma boa prática eu trabalhar com grupos de usuário. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi adicionar ao usuário, tanto no Linux quanto no Samba, e criar o grupo. Agora eu vou adicionar a usuária R Araújo ao grupo Marketing. Como que eu faço isso? Através do comando adduser. Tá? Então, adduser Araújo
Tá? Se eu executasse o comando assim, nesse momento ele tentaria adicionar o usuário novamente, não é a nossa ideia. Mas quando nós utilizamos um segundo parâmetro, que é o nome do grupo, o add user entende que a gente quer adicionar o primeiro nome, que é um usuário, ao segundo, que é um grupo. Então nós estamos adicionando o R, Araújo, ao grupo marketing. Tá? Existe um comando no Linux chamado groups, isso não está na apostila, tá? Que eu informo o nome do usuário na frente, e aí ele me indica quais grupos aquele usuário faz parte. Então é possível observar aqui que a usuária R Araújo faz parte dos grupos R Araújo e do grupo marketing. Tá? Então, sempre que nós adicionamos um usuário no Linux, nós temos automaticamente um grupo criado também com o mesmo nome. Tá? Então, existe o grupo R Araújo e existe a usuária R Araújo. Então, obviamente, a R Araújo faz parte do grupo R Araújo e também do grupo marketing. Tá? Então ela faz parte desses dois grupos. Ok, criei os grupos. E agora eu vou criar o meu diretório. Tá? Eu vou criar o meu diretório que eu vou compartilhar depois. Então eu vou acessar aqui a raiz do sistema. Opa, vou adicionar aqui a raiz do sistema. E aqui eu vou criar um diretório chamado compartilhamentos. Tá? Então, diretório compartilhamentos. Vou acessar esse diretório compartilhamentos. E aqui dentro eu vou criar o diretório de contabilidade. Marketing, na verdade, né? Vou confirmar aqui, de marketing, perdão. Tá? Então, vou criar aqui um diretório chamado marketing. Tá? Então, o diretório está aqui. E agora eu vou manipular as permissões desse diretório. Porque o que eu quero? Eu quero que somente os usuários do grupo marketing possam acessar esse diretório. Tá? Então eu vou usar aqui o comando chmod para fazer uma modificação modificação aqui nas permissões do diretório marketing. Tá? Então eu vou dar permissão total para o dono, set. Tá? No caso, quem é o dono atual? É o usuário root. Tá? Vou dar permissão total para o grupo padrão desse usuário. Quem que é o grupo padrão desse usuário? Quem que é o grupo padrão desse diretório? É o grupo root. Então é possível observar ali root, né? O primeiro é o usuário dono e o segundo é o grupo dono. Depois a gente já vai alterar isso daí. E os outros usuários, né? Quem são os outros? Quem não é nem o dono e quem não faz parte do grupo padrão. Tá? A gente vai dar permissão 0. Tá? Então nós vamos modificar assim para o diretório marketing. Tá? Vou apertar Enter aqui, vou dar um ls-l novamente. E percebam que as permissões ali, né, as primeiras letrinhas, elas foram alteradas. De rwx, r-x, r-x, ele foi alterada para rwx, rwx, traço. Isso daqui está indicando que o dono do arquivo tem permissão total, o grupo padrão desse diretório tem permissão total também, e os outros usuários, né, aqueles 3 últimos tracinhos, não tem nenhum tipo de permissão. Na verdade, a gente vai aplicar essa configuração aqui de uma forma um pouco diferente. Existem algumas permissões especiais no Linux, tá, que nós chamamos elas de stick bits, tá, que são informações adicionais. O que acontece é o seguinte: quando eu modifico a permissão aqui desse diretório, ele só vai modificar a permissão do diretório. Se eu criar um arquivo, um diretório dentro desse diretório maior aqui, né, do marketing, ele não vai herdar essas permissões por padrão. Tá? Ele vai aplicar as permissões padrões do sistema operacional, que são as permissões anteriores ali. Em outras palavras, à medida que os arquivos forem sendo criados aqui dentro, a gente corre o risco dos outros usuários poderem acessar eles. Então, a gente vai indicar aqui para o sistema de arquivo que os arquivos e diretórios criados dentro do diretório marketing devem herdar as permissões que nós acabamos de configurar. Como que a gente faz isso? A gente vai executar aqui o comando chmod 2770 marketing.
Então percebam que eu adicionei aqui um 2, aqui, tá? Esse 2 aqui ele vai ativar um bit, tá? de permissão, para indicar então o sistema operacional para ele repassar as permissões para os diretórios, os subdiretórios e os subarquivos, tá? Percebam que o X, o último X aqui, ele foi alterado para S. Tá? Isso aqui indica para a gente que nós estamos então utilizando essa permissão especial. Aqui na apostila eu estou detalhando um pouco sobre isso, tá? Sobre a questão das permissões. E o que nós estamos aqui ativando aqui, né, é esse bit aqui do meio, né, chamado sGUID, tá? Que tem o valor 2. Tá? Então, com isso, o nosso diretório aqui está relativamente seguro. O que está faltando agora? A gente vai modificar o grupo padrão desse diretório marketing. Tá? Então, quem tem permissão atualmente para acessar o marketing? O usuário root e quem faz parte do grupo root, que atualmente é só o usuário root. Então, para todos os fins práticos, nesse momento, é só o usuário root que consegue acessar esse diretório. Então a gente quer que o grupo marketing também acesse ele. Como é que a gente vai fazer isso? Existe um comando chamado chgrp, abreviação de change group, tá? Mudar o grupo. E aí a gente vai alterar o diretório marketing, tá? Vamos colocar o grupo marketing lá como padrão. Então não se confundam aqui, porque marketing é o nome do diretório e o nome do grupo. Tá? Deixa eu ver se tem aqui na apostila para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Tá? Então aqui, né, é o mesmo comando que eu acabei de executar lá, né? O primeiro parâmetro é o grupo novo e o segundo parâmetro é o diretório que eu quero alterar o grupo. Tá? Então vamos voltar para cá. Marketing, grupo marketing, estou alterando, tá, do diretório marketing, que é o segundo parâmetro que nós estamos informando. Vou fazer um ls-l aqui novamente e percebam que o grupo agora ali, né, não é mais root, o segundo dado não é mais root, é marketing. Tá? Eu posso alterar o dono também, tirar o root e colocar um outro usuário? Posso. Basta eu utilizar então chuser, tá? Change user. Eu vou colocar aqui o nome do usuário, tá? E o nome do diretório que eu estou querendo alterar o dono, tá bom? Me perdoem, gente, não é chuser, é de owner, tá? Change owner. Então, o nome do usuário e o nome do diretório. Tá? Então, esses comandos change group e change owner, tá, são utilizados para alterar ali os donos e o dono e o grupo padrão. Tá? Bom, então pronto, o meu diretório aqui ele já está com a configuração de permissões correta. Tá? No entanto, até agora a gente não fez nada com ele, a gente só manipulou internamente a nível de sistema de arquivo. Falta fazer o que agora? Falta eu compartilhar esse diretório na rede. E agora a gente vai configurar o Samba para fazer isso. Tá? Então, o Samba, toda a configuração dele, vou dar um clear aqui, é dentro do diretório Samba, aqui, e aqui dentro eu tenho o arquivo smb.conf. Então, todas as configurações do Samba são feitas dentro desse arquivo. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem, utilizando o Nano. E ele vai ter aqui um arquivo padrão gigante, mostrando aqui as opções possíveis, aquilo que a gente pode estar utilizando, né, com comentários e tudo mais, né, para a gente configurar os nossos compartilhamentos. Bom, para tornar o nosso processo mais simples, o que a gente vai fazer? Nós vamos apagar esse arquivo e criar um arquivo novo, um arquivo do zero. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou renomear esse arquivo aqui para smb.bkp.
Tá? Então, renomeei ele e vou criar aqui um novo arquivo do Samba. Tá? Então agora eu tenho ali o arquivo anterior, tá? Então a gente pode manter ele para se acontecer alguma coisa a gente pode retornar, e nós temos um arquivo novo, tá? Do que a gente acabou de criar, smb.conf. Então eu vou abrir aqui o arquivo e eu vou tentar aumentar um pouquinho o zoom aqui pra gente. Achei que ia melhorar, acabou não melhorando. Soltar aqui no 0. Eu vou aumentar um pouco aqui o meu zoom interno para melhorar um pouquinho a imagem para vocês. Vou ver aqui. Ok. Bom, espero que tenha melhorado um pouco a visão aí para vocês, gente, né, através desse zoom aqui. Espero que não tenha bugado a ferramenta, que eu não realizei o teste anterior, tá? Bom, vamos lá então. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é declarar uma seção global do arquivo smb.conf. Então, o que é seção? Seção é uma área de configuração do Samba. Tá? Então, o arquivo do Samba ele é organizado em seções. Então, eu vou criar aqui a seção global e vou criar uma seção chamada Marketing também, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, eu criei duas seções aqui. E as configurações elas são aplicadas nas seções. A ideia é que cada compartilhamento tenha a sua seção. Então, sempre que eu for criar um novo compartilhamento, eu crio uma nova seção. Então, por exemplo, se eu fosse criar aqui o compartilhamento contabilidade, né? Então, eu crio aqui uma seção para contabilidade. Tá? Bom, a seção global ela é uma seção obrigatória, tá? E ela vai conter informações gerais sobre o meu servidor. Tá? Aqui no caso a gente vai utilizar duas configurações, tá? Que é o nome do meu servidor. Tá? Então vamos chamar aqui, por exemplo, de servidor de arquivos. Tá? É o nome que ele vai ficar visível na rede. Tá? Percebam aqui a questão do espaço, tá bom? E aqui eu vou dar um grupo de trabalho, indicar o grupo de trabalho desse servidor, tá? O grupo de trabalho vai ser servidores, tá? Workgroup, né, grupo de trabalho, é simplesmente uma divisão lógica dos meus servidores dentro da rede, tá bom? Eu posso criar ali servidores, grupos de servidores e colocar os meus servidores dentro de cada grupo. Então, beleza. E agora eu vou configurar o meu compartilhamento. Então, a primeira informação, a mais importante, é o caminho do meu compartilhamento. Tá? Em qual diretório que eu quero compartilhar? Então, compartilhamentos / marketing. Tá? Então, esse parâmetro aqui, essa configuração, é a mais importante, tá? Porque ela vai indicar qual diretório que eu quero compartilhar na rede. Tá? Vou adicionar aqui um comentário. Compartilhamento do servidor de marketing. Tá? Isso aqui é só um comentário que pode ser exibido ou não pelo cliente que está acessando. Tá? Então, por exemplo, a janela do Windows pode pegar essa informação e exibir ela de alguma forma. Tá? E nós vamos utilizar aqui uma outra configuração, write_table igual a yes. O que é esse write_table? Indica que esse diretório ele pode ser alterável. Então, o que é um diretório alterável? Eu posso criar um arquivo lá dentro, posso criar pastas lá dentro, tá? Posso excluir arquivos e pastas dentro do compartilhamento, né? Então, ele é um diretório, compartilhamento alterável.
Tá? A mesma forma que eu posso escrever yes, eu posso escrever também, obviamente, no, né? E aí ele vai ficar em modo somente de leitura. Modo somente de leitura. Obviamente, eu posso omitir isso daqui. Eu posso omitir, com exceção aqui do path, tá? Eu posso omitir qualquer informação. Se eu omitir o writable, ele por padrão, ele vai atribuir a opção no para o writable, ou seja, o diretório, o compartilhamento vai ser de somente leitura. Tá? Então, se por acaso eu quiser um diretório de somente leitura, eu posso deixar em no ou simplesmente posso deixar em branco para ele não aplicar alterações. E aí eu vou indicar quem são os usuários que podem acessar esse compartilhamento. Então, quem que pode acessar? Valid users igual a mais aqui marketing. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou indicando que os usuários válidos que podem acessar e alterar os arquivos lá dentro, né? Criar arquivos, fazer alterações, é o grupo marketing. Então, atenção aqui ao sinal de mais, aqui antes do marketing. Esse sinal de mais indica que isso aqui na frente é um grupo e não um nome de usuário. Tá? Se eu omito aqui o mais, o Samba vai entender que marketing é um nome de usuário. Tá? Então, coloco mais para indicar que é um grupo. E pronto, gente. Feito isso, o meu compartilhamento, né, já vai estar ativo dentro da rede. Né? Vamos colocar aqui só um comentário. Compartilhamento marketing. Tá? Então, é isso. Então, sempre que eu quiser configurar um novo servidor, um novo compartilhamento, um novo compartilhamento, é só utilizar essa mesma estruturazinha aqui, tá? Para compartilhar o diretório. Eu vou diminuir o zoom. Vou voltar aqui para o normal. Vou salvar o arquivo. Né? E agora eu vou reiniciar o serviço do Samba. Tá? Então, systemctl restart smbd. Vou apertar Enter. Vou verificar o status. Ok, ele está em execução. Entanto, parece que aconteceu algum problema. Aquela mensagem vermelha ali embaixo. Não, parece que está tudo ok. Bom, a gente já vai testar então. Então, o nosso servidor está ativo, né? A princípio está ativo. E agora a gente vai testar esse compartilhamento aqui. Então, como é que eu vou testar? Eu vou abrir aqui o cliente. Lembrando que ele já está em rede. E vou vir aqui no Windows e vou acessar esse compartilhamento pela rede. Então, como é que eu faço isso no Windows? Eu digito aqui // 192.168.0.105. Vou apertar Enter. E, bom, isso aqui já é um bom sinal. Indica que eu estou tendo comunicação com o meu servidor de arquivos. E ele está pedindo aqui um nome de usuário e senha para eu poder acessar ele. Então, eu vou colocar R Araújo e a senha 123456. Vamos apertar Enter e o compartilhamento está aqui. Tá? Vou acessar o compartilhamento e vou criar alguma coisa aqui dentro. Por exemplo, um arquivo texto. Tá? Então, texto. Vou abrir aqui dentro, vou editar alguma coisa, salvar e pronto. Vou criar também um diretório. Pronto. Tá? Então, beleza. Então, o usuário está acessando aqui o compartilhamento. Tá? É possível deixar esse compartilhamento mapeado aqui na área do computador. Tá? Eu não vou apresentar isso para vocês no vídeo, mas fiquem sabendo que é possível. Tá? Vocês podem pesquisar depois como é que faz isso. E eu vou voltar aqui no servidor para a gente ver, né, as modificações lá no diretório. Então eu vou acessar o diretório lá, né, com /compartilhamentos, /marketing. Vou dar um ls aqui e aí é possível
observar ali, né, o diretório e o arquivo que eu acabei de criar. Tá? Eles já estão ali. Então tá tudo aqui dentro do meu servidor. Tá? Bom, pessoal, eu só vou mostrar para vocês mais um detalhe aqui, mais uma configuração que é possível ser feita. Tá? Então, eu vou voltar aqui no diretório, tá? E vou editar o arquivo conf. Essas aqui não são as únicas configurações que eu posso fazer outras configurações também, tá? Mas eu vou mostrar aqui uma configuração adicional, tá? Por padrão, esse diretório aqui é um diretório com alteração. Mas eu posso adicionar aqui uma exceção a esse padrão de alteração. Em outras palavras, eu posso deixar todos os usuários com permissão de alteração, com exceção de alguns que só vão ter permissão de leitura, tá? Ou vice-versa, posso deixar o diretório por padrão em somente leitura e alguns usuários, exceções, com permissão de alteração, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma usuária aqui chamada... vou colocar aqui o João, por exemplo, o João. Tá? Então, read list João. Então, o que está acontecendo aqui? Por padrão, todos do grupo marketing podem alterar conteúdo, com exceção do usuário João, que ele está numa exceção, uma lista de leitura, tá? Então, ele só pode ler, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Vou adicionar o usuário João. Eu não tinha adicionado ele antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vou digitar nada aqui só para ficar mais rápido. Pronto. Vou adicionar o João ao grupo de marketing também. Pronto. E como eu editei o arquivo de configuração do Samba, eu vou reiniciar o serviço Apache. SMBD. Ok. Vou verificar o status. Ok. Aparentemente está tudo ok, tudo certinho. Vou voltar para cá. E, bom, nesse momento aqui eu tenho uma sessão ativa, tá? Vamos dizer assim, tem uma conexão aqui da usuária lá, R. Araújo, com o compartilhamento, tá? Então, para eu fechar essa sessão, eu preciso fazer logoff aqui no Windows. Fazer logoff, forçar logoff. Tá? Esse usuário aqui é o usuário cadastrado no Windows, tá? Não é o usuário da rede. Ok. Windows não é original, realmente. Eu tenho chave, mas não coloquei aqui. Bom, vamos lá. 92.168.0.105. Ele vai pedir o usuário. Agora eu vou fornecer aqui João. João, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apertar Enter. Então vamos ver aqui, marketing. Vamos verificar se o João consegue criar alguma coisa. Então você precisa de permissão. Então o João ele consegue ler, ele consegue abrir, acessar os diretórios, mas ele não consegue criar nada e também não consegue, por exemplo, excluir os arquivos lá dentro, né? Nem os arquivos, nem os diretórios. Então o João está numa exceção, tá? Como que eu faço o contrário? Só para a gente ver como é que ficaria. Tá? Então, o contrário. Então, write table eu colocaria no, tá? E aí, ao invés de read list, eu colocaria write list, tá? Então, olha só o que acontece aqui. Nesse caso aqui, a usuária lá, R. Araújo, ela conseguiria acessar, mas somente em modo de leitura. E o João
conseguiria acessar para operações. Tá? Então, eu posso brincar aqui com essas opções, né, e poder implementar algumas exceções ao meu compartilhamento. Tá? Pessoal, essas são as opções básicas. Tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar outras opções muito mais avançadas que essas. Tá? Mas por aqui a gente já tem a possibilidade de criar um servidor de arquivos básico e disponibilizar ele na rede. Tá? Agora, como lição, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar aí os outros compartilhamentos, tá? E fazer alguns exercícios também. Então, bons estudos, fique com Deus e até a próxima.